Entrega um pacote de miojo na mão de um chefe de cozinha. O pacote de miojo tá lá, é bem simples o processo, fala, cara, 3 minutos na água fervendo, tira, bota aquela paradinha lá e pronto. A receita é simples, existe um procedimento padrão, você entregou o ferramental certo e entregou na mão de um especialista. Ele vai fazer o miojo e com certeza o miojo vai sair bem legal. Ele vai jogar um salzinho, fazer umas frescuras lá, etc. Vai ficar melhor do que você mesmo faria. Poxa, eu entreguei um processo legal e coloquei uma pessoa boa. Sensacional. Contra quando eu entreguei só os ingredientes para meus filhos de 2 anos e 10 meses, 2 anos e 11 meses, e falei, toca a pau aí. Você entende a diferença? Então, quando você consegue atingir esses 2 pontos, isso vai te gerar mais lucro? Com certeza. Mas a gente está falando aqui de liberdade. Fala, cara, eu posso viajar tranquilo, porque meu processo está bem feito e eu tenho pessoas boas. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast. Meu nome é Rafael Barreto e ensino empresários a ter uma empresa familiar lucrativa que te gere liberdade e qualidade de vida. O tema de hoje é o que vem primeiro, contratar ou organizar processos da sua empresa. Contratar pessoas ou organizar processos da sua empresa. Bom dia, Ariane, bom dia, Natan, meus parceiros. E a gente vai falar um pouquinho sobre contratação de pessoas e organização de processos, 2 pontos muito importantes para você atingir uma das nossas promessas, que é liberdade. Liberdade é algo muito valioso, é algo com a gente corre atrás. Eu digo que depois que a gente conquista o lucro, depois que a gente conquista o lucro de uma empresa, o próximo passo é a gente ir atrás da liberdade e qualidade de vida. E liberdade e qualidade de vida, elas são irmãs siamesas, né? Então acho que você corre atrás das duas ao mesmo tempo. Mas o lucro tem que vir primeiro. Não adianta. Então a gente vai falar hoje sobre o que vem primeiro, contratar pessoas ou organizar processos. Porque muitas das vezes, quando a gente não está entregando o que a gente deveria entregar, quando a gente está com sobrecarga de trabalho, a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é precisa contratar mais gente. Se você perguntar para os seus colaboradores hoje, grande parte deles que não tem essa consciência, eles mesmo até um pouco ociosos vão falar, cara, a gente precisa de mais pessoas. É natural isso acontecer. Por quê? Porque as pessoas estão defendendo o seu. Então, aquela história de pensar fora da caixa, sabe? A pessoa simplesmente falou, cara, eu faço isso, sou eu que faço sozinho. Se vir uma pessoa, eu vou fazer metade, acabou. Ela não pensa que ela pode otimizar o processo e de repente fazer metade sem uma outra pessoa, simplesmente usando recurso tecnológico, grande parte deles até gratuito, melhorando o processo, colocando boas práticas. Que são boas práticas? Nada mais do que um benchmarking com alguém que faz a mesma coisa que você, só que faz melhor. Você vai lá e aprende com ela. Então, antes de te responder isso, você já está vendo que eu estou tendenciando para a organização de processos, mas antes de responder isso, é necessário uma análise da sua empresa, um pequeno diagnóstico. E quando eu falo diagnóstico, sim, a MGP tem esse diagnóstico, mas não necessariamente você precisa fazer um diagnóstico profissional. É você mesmo, velho. Senta e fala, cara, esse processo tá bom? Eu tenho como melhorar? Então, alguns pontos a gente pode pensar nisso. Reflita e verifique o que realmente está acontecendo na sua empresa. É necessário mais pessoas? É necessário uma pequena organização? Mas reflita de verdade, tá? Reflita, senta, pensa. Porque se tu é um cara mais aberto, tu simplesmente vai falar, cara, precisa de mais pessoas, contrata mais 2.
E aí você vai inchar a tua empresa e vai inchar a tua folha de pagamento. Por isso que eu gosto tanto no fluxo de caixa, saber a porcentagem da folha de pagamento. Olha que legal. Ontem eu estava num grupo com 3 empresas. Uma, a folha de pagamento estava 15%, a outra estava 18%, a outra estava 23% do faturamento. Adivinha qual era que estava dando ponto de equilíbrio para menos? A que estava com 23% da folha de pagamento. Aí de duas uma, ou você aumenta o faturamento, ou você diminui a tua folha de pagamento. Simples assim. O que é 23% da folha de pagamento? Quando a gente fala assim, pessoal, só lembrando, se você fatura R$100 mil, R$23 mil você está usando na tua folha de pagamento. Contra uma que eu falei para vocês, você não lembra quanto que eu falei agora? 15%. Uma faturando 100 mil gasta 15 mil. Essa diferença aí desses 8% a mais afeta o lucro da empresa, porque é um joguinho de números, né? Se esses 8, vamos imaginar em bolinhas, se essas 8 bolinhas a mais você está colocando em folha de pagamento, elas vão sair da onde? Vão sair do lucro, pronto. Então, voltando ao tema de hoje, quando você contrata pessoas apenas porque você é aberto e quer resolver o problema rápido, você está cobrindo um santo e descobrindo o outro, como meu finado pai falava. É um cobertor curto, né? Então você quer cobrir a cabeça, só que os pés ficam de fora. Então, você sente frio nos pés, você cobre os pés e fica a cabeça de fora. Legal, resolvi o problema. Agora não tem mais problema de entrega, mas eu aumentei minhas despesas e não estou conseguindo chegar na lucratividade necessária. Então, se você é aberto, isso acontece. Se você é um cara mais fechado, um cara mais econômico, você fala, não precisa de mais gente não, um só tá bom. E aí você estressa o processo. Às vezes você começa a entregar algo com baixa qualidade, porque tem pouca gente mesmo. Então não vale a pena também você pensar assim. O que você precisa fazer? Você precisa refletir. Tem empresas, e aí sim, eu sou apaixonado por indicadores, você sabe disso, instrumento de medição. Eu vou falar aqui, eu não sou muito apaixonado por procedimentos operacionais padrão, que é como se chama aí os documentos oficiais de organização e processo, mas eu sou apaixonado por indicadores. E aí sim, tem empresas já bem maduras que têm indicadores de performance que apontam quando é necessário um colaborador. Então vamos lá, você está produzindo 1.000 peças e para 1.000 peças, 500 peças é feita por colaborador. Em algum momento você vai fazer 1.500 peças, adivinha? Você tem que contratar mais uma pessoa. A mesma coisa, o número de alunos. Você sabe quantos professores você precisa pelo número de alunos. Na Wizard é bem isso, né, cara? Quantos alunos tem nessa escola? Eu sei quantas secretárias eu preciso, quantos professores eu preciso. Então fica muito mais fácil. Você bateu aquele número de alunos, você falou, opa, a vaga está aberta, pode tocar pau porque realmente falta mais uma pessoa. Mas isso é para uma empresa mais madura, que tem esses indicadores, né? Não são todas elas que têm isso ainda. Mas é bem legal. E sim, esses 2 pontos, contratar ótimas pessoas e organizar seus processos, vai fazer você ter mais liberdade. Imagina o teu processo certinho, e ótimas pessoas cuidando dele. Como assim, Barreto? Vamos lá. Se eu colocar 1 quilo de farinha, fermento, chocolate, entregar para o Theo e Gael e falar, eu quero um bolo daqui a 1h30, eu vou sair, quando eu voltar, provavelmente eu não tenho bolo, Theo e Gael são meus filhos, tá? Eles têm 3 anos. Se eu entregar só os ingredientes do bolo, entregar para Theo e Gael e falar, olha, faz um bolo aí para mim, o papai já volta daqui a 1h30. Provavelmente eu não tenho bolo e provavelmente minha casa tá toda colorida com chocolate, farinha, água, gema de ovo, tudo quanto é lugar. Por quê? Porque o processo foi ruim, eu não entreguei uma receita e as pessoas para essa função não eram as melhores. Né? Agora bota um bolo inteiro pronto e fala para eles, come, para ver se os moleques não vão comer e vão atingir o objetivo rapidamente. Meu moleque de 2 anos e pouco come um hambúrguer.
Eu não acredito nisso. Um sanduba, bom, isso não tem nada a ver. Mas eu fico nervoso, cara, como um sanduba bug. Imagina o prejuízo que eu vou ter com 15 anos, mas tudo bem. Agora, pega... Eu vou falar uma coisa aqui que os gastronômicos de plantão vão ficar bravos, mas só para você entender a simplicidade. Pega e entrega um pacote de miojo na mão de um chefe de cozinha. O pacote de miojo tá lá, é bem simples o processo, fala, cara, 3 minutos na água fervendo, tira, bota aquela paradinha lá e pronto. A receita é simples, existe um procedimento padrão, você entregou o ferramental certo e entregou na mão de um especialista. Ele vai fazer o miojo e com certeza o miojo vai sair bem legal. Ele vai jogar um salzinho, fazer umas frescuras lá, etc. Vai ficar melhor do que você mesmo faria. Poxa, eu entreguei um processo legal e coloquei uma pessoa boa. Sensacional. Contra quando eu entreguei só os ingredientes para os meus filhos de 2 anos e 10 meses, 2 anos e 11 meses, e falei, toca a pau aí. Você entende a diferença? Então, quando você consegue atingir esses 2 pontos, isso vai te gerar mais lucro? Com certeza. Mas a gente está falando aqui de liberdade. Fala, cara, eu posso viajar tranquilo, porque meu processo está bem feito e eu tenho pessoas boas. Vou falar aqui do Lúcio e da Denise Salgados. Cara, eu conheci o Lúcio, acho que deve fazer uns 10 anos, 8 anos. E o Lúcio, desde essa época, tá treinando o Caio. O Caio é o filho dele. Se eu não me engano, eu conheci o Caio ainda era menor de idade e já trabalhava. Hoje, o Lúcio, como tem uma filha no exterior, ele fica bastante tempo no exterior, passa metade do ano no exterior com a filha, etc e tal, metade do ano aqui. Quem toca a empresa é o Caio. Por quê? Porque o Lúcio montou processos muito bons. A empresa do Lúcio, até onde eu lembro, tá? Eu acho que nem de sábado eu trabalhava. E eu lembro que na hora do almoço teve uma época que nem abria, velho. Agora eu acho que abriu porque tem um varejo lá, mas ele montou um processo muito simples. Não é nada complexo o trabalho dele. Ele montou um processo simples e colocou pessoas boas para trabalharem para ele. Aí, irmão, não tem para ninguém. Esse cara tem a liberdade que ele merece. Isso é bem legal. A gente já fez aqui o Lúcio estava com a gente. Eu pensei que era só o Caio, mas não, o Lúcio estava com a gente na hora da live aqui, né? Então, quando você consegue fazer isso, funciona bem. O Lúcio é um cara que... O Lúcio, eu falo porque ele é um grande amigo meu, mas, por favor, Lúcio, Denise e Caio, né? Essa família, uma baita família, uma baita família familiar, não, uma baita empresa familiar. O cara vai trabalhar com a esposa aí, com o filho, e funcionou bem pra caramba, cara. Funcionou bem, assim, de uma forma sensacional. Ele é um cara que... vou melhorar isso. A Denise Salgados é uma empresa que chuta com as 2 pernas. Ela tem ótimos processos e ela tem ótimas pessoas. E detalhe, já tivemos dificuldades com pessoas lá. Já pegamos pessoas fazendo coisas que não eram tão legais, tá? Como em várias empresas, porque isso daí se retroalimenta, galera. Se você quer ter um jardim bonito, você não pode ter espaço para erva daninha. Você sempre tem que estar ali aparando o terreno, etc e tal. Mas eles fazem um trabalho bem legal aí de processos e pessoas, tá? Eles conseguem fazer isso de uma forma bem legal. E depois de muitos anos, o Lúcio e a Denise, eles têm a condição de, não que eles façam isso todo dia, mas se quisessem poderiam fazer, trabalhar meio período. Quem toca mesmo é o Caio e viajam bastante. É uma vida bem legal. Por muito tempo, eu falava para o Lúcio, Lúcio, já passaram várias empresas aqui comigo, tanto no MGP como no Sebrae. Algumas muito mais ricas que a Denise Salgados, outras muito mais tranquilas que a Denise Salgados, mas a empresa que eu falei, cara, se eu pudesse escolher uma para estar lá dentro, era a Denise Salgados. De tão congruente, de tão... Ela entra no estado de flow, sabe? Ela flui bem, com lucro, liberdade e qualidade de vida. É uma das empresas que eu olho assim, que tem mais...
essas 3 engrenagens girando de uma forma harmônica: lucro, liberdade e qualidade de vida. Tem outras que montaram equipes sensacionais. Ontem eu estava na Betel e o CEO lá, o Carlos, falou: pô, Barreto, gestão de pessoas, tá complexo. Eu falei: cara, tá complexo, a gente sempre precisa melhorar, mas olha, há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, meu parceiro, eu tinha que conversar com alguns funcionários seus para eles não soltarem cantadinhas para as moças que vinham fazer compra. Tinha gente lá, tinha um rapaz lá empacotando a mercadoria, aí passava uma moça bonita e ele ia lá e soltava uma cantada dentro do estabelecimento comercial. Isso não existe mais. Hoje a gente, cara, é elogiado quase todo dia pelo atendimento. Você não tinha departamento de compras. Hoje você tem um departamento de compras, você tem um departamento de recebimento, você tem um departamento de RH. O que acontece? Quando você começa a melhorar as coisas, você coloca um farol voltado para aquilo. E aí, você começa a se incomodar até com as pequenas coisas. Antigamente, esse galpão estava cheio de pombo, rato, canguru, jacaré. Aí tu fala: vou limpar esse negócio. Tu começa a limpar. Só que agora tu colocou luz lá dentro. Você começa a se incomodar com a barata. Barreto, mas eu também me incomodo com a barata. Beleza. O que te atrapalha mais dentro de casa? Uma barata ou um jacaré? Você entendeu? É essa a pegada que eu tô falando. Agora é a hora da gente pegar a barata. Mas há 4 anos atrás tinha um jacaré dentro da sala. Eu durmo mais tranquilo se tiver uma barata no meu quarto do que um jacaré no meu quarto. É mais ou menos essa pegada. Pô, Betel, Carlito, que montou a liderança dele toda feminina. O grupo de líderes ajuda muito. ABC, Colégio ABC, o grupo de líderes que a Laide tem, dá liberdade e qualidade de vida para ela. Baratão das Tintas e Wizard, eu já acho que já são muito fortes, inclusive em processos. Estão melhorando cada vez mais o grupo de líderes, mas o forte é processos. E aí franquia ajuda muito. Ontem me fizeram uma pergunta: Barreto, o que vale a pena, empreender por si só ou franquia? Cara, a gente pode fazer uma live só sobre isso. Mas o mais simples qual é o ponto forte e o ponto fraco da franquia? Ponto forte: você recebe uma receita pronta, você recebe estudo, você sabe o que fazer. Ponto fraco: você paga por isso, é óbvio. Você entrega, você recebe alguns, né? Você vai pagar royalties sobre isso. E trabalhar sozinho, você não precisa pagar royalties para ninguém. A ideia é tua, mas a receita de bolo você que tem que fazer. Então é mais ou menos nesse sentido. Quando você decide para uma franquia, a organização dos processos já está bem melhor do que se você for começar sozinho. E Baratão das Tintas não é uma franquia, mas são mais de 23 lojas próprias. Eu sempre falo mais que eu vi que eles abriram uma ontem em Itanhaém, por exemplo. Então não sei quantas lojas o Marcão tá. Mas para você montar mais de 20 lojas próprias, você tem que ter processos. E eles têm um board de liderança também bem legal, mas eles são mais fortes em processos do que em liderança. É difícil você chutar com as 2 pernas. Neymar que eu diga. Mas aí vamos lá. Barreto, montar processo é chato pra caramba, ninguém lê. Montar processo é você documentar o que está acontecendo na empresa, né? Montar um procedimento. Algumas pessoas chamam de POPs, procedimento operacional padrão. A gestão da qualidade com aquela norma ISO 9001, ela chamava de ITs, instruções de trabalho. O que Kiron chama de MIP, Manual Interno de Procedimentos. Tem vários nomes para isso. E montar isso é chato e ninguém lê, muita gente diz. E eu sou desse time. Eu acho chato o procedimento. Pensa comigo. Procedimento é praticamente um TCC, né? Você já fez um TCC? Se não fez, saiba como é que é um TCC, cara. Tu fica escrevendo lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, aquela desgraça. Quando termina um calhamaço desse tamanho, ninguém lê aquilo ali. Vai para um lugar chamado biblioteca. Na verdade, vai para o umbral da biblioteca, né? Porque a biblioteca ela é muito utilizada, assim, tem vários livros maravilhosos, mas tem espaço lá dos TCCs. Tu chega lá, parece aquelas histórias do Harry Potter, sabe? Tu pega um TCC assim de 2008,
sobe uma poeira da moléstia que ninguém usou aquilo lá durante todo o tempo. Ninguém lê o TCC. Teu orientador não leu inteiro o teu TCC. O pessoal da tua banca não leu inteiro o teu TCC. Se bobear, nem tu leu direito o teu TCC. Tu foi escrevendo ali, chega uma hora no vucu-vucu. E o papo é isso. Puta, você vai lá, preenche tudo aquilo e depois você faz o que com isso? Eu discordo um pouco do lance de TCC, de pop, mas dá para fazer de uma forma mais fácil. Dá para você simplificar. Primeiro, não faz procedimento de tudo, não precisa. Faz dos fatores chaves da sua empresa. Os fatores críticos de sucesso, conhecidos como FCS. Barreto, o que é isso, FCS? Cara, quais são os fatores chave da sua empresa? Vender é um fator chave, então monta um procedimento para vender. Entregar na hora certa é um fator chave, monta um processo. Por exemplo, Madalena Brigadeiros. Um fator chave é fazer um brigadeiro bom. Tem a receita, tem como se faz o brigadeiro. Esse daí não tem como fugir. Alguém vem e fala, beleza, faz um brigadeiro aí, faz como você faz na sua casa. Isso não existe. Então isso precisa ter um procedimento. Então você monta aquela famosa lista de verificação. Aqui a gente sempre tenta portuguesar tudo, mas o famoso checklist. Então, você monta uma lista de verificação, quais são os pontos todos. Se precisar, alguém vai consultar algo mais parrudo. Mas não sei se necessariamente você precisa montar processos e tudo. Na maioria das vezes, eu vou para listas mesmo. E pessoas... tá muito difícil a mão de obra. Para de falar esse negócio, que tá difícil a mão de obra. Não tá difícil a mão de obra. É você que está recrutando errado. Porque quando a gente fala do processo de recrutamento e seleção é muito mais simples do que o recrutamento. Seleção, as pessoas chegaram na sua frente, houve um funil, tipo um funil de vendas, né? Você falou para as pessoas que existem a vaga, algumas se interessaram, aí você pediu o currículo, você analisou o currículo, algumas você chamou para entrevista, algumas nem no dia da entrevista foram, e aí algumas pararam na tua frente. Houve um processo seletivo já até chegar para a tua entrevista. Houve uma espécie de funil. Só que, se chegar na hora da entrevista só coisa ruim, a famosa curva de Hill, que o lixo vai ficando lá, se chegar 5 entrevistados não tão legais para a tua empresa, tu vai escolher o menos pior. Agora, se você fizer um recrutamento competente e chegar a 5 pessoas boas, você vai escolher o melhor. Deu para entender? Então o segredo está no recrutamento e não na seleção. É muito mais fácil se chegar na sua frente Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e o menino da França. Eu sou ruim pra caramba de futebol, não sei nem porque eu estou dando esse exemplo. Chegar os 4 e você escolher um. Bom, quem tu quer pro teu time? Chegou Neymar, Cristiano Ronaldo, Neymar e o maluquinho da França lá que joga bate-bola. Mbappé. Rapaz, aí ó. Os 4 chegaram, quem você quer pro seu time? Fica muito mais fácil do que aparecer para a reunião o goleiro Bruno, o Vampeta nos dias de hoje, o Adriano nos dias de hoje e o Sócrates agora, tá ligado? Cachorro Sócrates. Pô, fica muito mais... Aí tu fala, vou pegar quem, mano? Vampeta, vou pegar o goleiro Bruno, velho. Porque o time do Flamengo é bom, o que mata é o goleiro. Sei lá, você vai fazer alguma coisa, você vai pegar o menos pior, ou vai abrir um novo processo seletivo. Que se o recrutamento não estiver bom, adivinha o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa de novo. Então fica muito mais fácil quando o recrutamento é interessante. Por isso que eu adoro terceirizar recrutamento para empresas especializadas nisso. Porque se o Natan, que foi o cara aí que me trouxe a informação do Mbappé, o Natan, ele tem uma empresa de autopeças para caminhão. Ele é especialista em quê? Em marketplace. Ele também é especialista em autopeças para caminhão. Ele não é especialista em recrutamento de pessoas. Então eu prefiro ir atrás de quem seja especialista em recrutamento nessa parada. Bom, mas vamos lá, né? A gente está lá com a pergunta, o que vem primeiro, como é que era até isso? O que vem primeiro? Contratar pessoas, organizar processos na sua empresa. E eu estou falando, e até agora nada sobre isso.
Se você não tiver nenhum dos dois, se você tiver num momento o qual você está precisando de pessoas e processos, sem dúvida alguma, é organizar o processo antes. Porque não adianta nada você trazer uma pessoa e ela não sabe o que fazer. Barreto, mas se eu não tenho pessoa, não tem nem como eu começar. Lógico, você tem que ter um capital humano ali para começar a sua empresa. Isso é meio óbvio, tá? Mas assim, você já tem o capital humano, você não sabe se está no momento de colocar mais pessoas. Então aí você organiza o processo primeiro. Isso funciona muito bem, inclusive, quando as pessoas vão colocar um software na empresa. Eu já vi muita empresa pagando softwares caros, 30, 50, 100 mil reais e não usando nada. Por quê? Porque o vendedor de software, ele vem e ele é um anjo na tua vida. Ele fala, olha, você vai apertar F8 e tudo vai sair como deve. É sublime. Você já fez a implantação de um sistema novo? É pesado. É 1, 2, 3 meses de vida chata na tua vida. Se você escolher o sistema certo, cara, vai ficar sensacional depois desses 1, 2, 3 meses. Mas antes disso, vai doer. E teu processo precisa estar bom. Se teu processo não estiver legal, meu parceiro, sabe o que vai acontecer? É capaz de você abandonar o software, porque o software é maravilhoso, mas se o processo não estiver adequado para colocar o software no processo, nada vai adiantar. As pessoas vão te boicotar, vão te sabotar. E já vi muita gente perdendo dinheiro nisso. Então, opa, peraí, não é isso que eu quero para minha vida. Eu vou organizar o processo antes de colocar o software. Toma cuidado com isso, tá? Porque o vendedor de software é um anjo. Só que quando você assina o contrato, ele sai. E quem entra é o time de implementação. E o time de implementação, na maioria das vezes, é enviado do capiroto, velho. E não por mal. É porque para funcionar um processo, para funcionar um software, eles têm que adequar o teu processo. Se o teu processo estiver bagunçado, já era. Já era. Vai ser muito complexo isso. Então, organiza o processo primeiro. E depois que você tiver organizado o suficiente, vá atrás de ótimas pessoas. Presta atenção no que eu falei. Depois que você tiver organizado o suficiente. Não quando o processo estiver organizado totalmente. Qual a diferença do suficiente para o totalmente? Simples. Totalmente o processo teu nunca vai estar organizado. Nunca vai estar organizado totalmente. Nossa senhora, fechei. Não. Por quê? Porque sempre dá para melhorar. E 2, é um documento vivo o procedimento. O teu processo ele muda tempos a tempos. Vamos usar o Natan que está aqui? Natan provavelmente há 5, 8 anos, 10 anos, sei lá, ele vendia muito mais com o Nextel. Lembra o Nextel? O Nextel era maneiro, eu achava. Bibi. Aí nasceu um carinha chamado WhatsApp e começou ali numa brincadeira. A Nextel morreu praticamente. O Nextel não existe mais. Então aquele lance do radinho que todo mundo vendia pelo radinho, o Nextel ela tomou o processo. Então você tem que ficar o tempo todo modificando isso. Há 10 anos atrás as pessoas não compravam tanto no marketplace como compram hoje, então tem bastante coisa para atualizar. Mas quando você organizar de novo o suficiente, toca a pau para contratar ótimas pessoas. Aliás, de repente, quando o processo estiver organizado, ô mosquito sem vergonha, quando o processo estiver organizado, de repente você não precisa de gente, vai até diminuir. Por quê? Porque sempre existe espaço para corte de desperdício. E na hora que você começa a mexer no processo, você fala, por que você faz isso? Por que a gente não corta aqui? Por que a gente não corta ali? Tem uma piadinha que a gente sempre ouve em gestão da qualidade, que é o seguinte. Uma mãe estava fazendo ali um frango, então ela pegou a panela, começou a desossar o frango todo, cortar o frango em vários pedacinhos, jogou na panela, começou a jogar o tempero, e aí uma criança de 5 anos fala, mamãe, o que a senhora está fazendo? Estou fazendo frango. Pô, mamãe, que legal, frango aqui. Mamãe, por que você despedaça todo o frango na hora de colocar na panela? Aí a mamãe falou, aprendi com a vovó assim, mas eu acredito que é para pegar mais tempero. Tá bom, mamãe. E a criança foi brincar.
Aí a mãe ficou olhando, falou, por que eu despedaço? Não sei, vou ligar pra minha mãe. Ligou pra avó da menina, né? Mãe, tô fazendo aquele frango lá. Ah, que legal, pô, aquele frango é gostoso, maravilha. Eu tenho uma dúvida, por que a gente despedaça o frango antes de colocar na panela? Aí a avó da menina perguntou, que pergunta, filha? Não, mas por quê? Eu aprendi assim com a minha mãe, que é a bisa da menina. Mas você não sabe não, vamos ligar pra bisa. Aí ligou pra bisa. Bisa, estamos fazendo frango aqui. Ah, que legal, aquele frango é muito gostoso, maravilha. E por que você despedaçou o frango inteiro para colocar na panela? Por que a gente despedaça o frango inteiro para colocar na panela? Aí a bisa respondeu, vocês duas eu não sei. Eu despedaço o frango porque minha panela é pequena e não cabe o frango inteiro. Aí a mãe da menina olhou, puta panelão, ela poderia ter colocado o frango inteiro. Então, você percebe que às vezes o processo muda e você não atualiza. Ou às vezes existem oportunidades de melhoria no processo e você não atualiza. Então você pode reduzir esses desperdícios e vai ter um time muito mais enxuto, vai ser muito mais tranquilo. Então dá para fazer de N formas isso daí. E também, às vezes, você não precisa contratar mais pessoas, mas também com processos organizados, você descobre que você precisa reciclar pessoas. Há pouco tempo atrás eu fui no meu dentista e cheguei lá, a secretária dele não estava mais lá. E, cara, ela era gente fina demais, estava com o cara há muitos anos. E eu falei, e aí? Ele falou, cara, eu digitalizei tudo aqui, né? Agora não tem mais nada papel, agenda no software, eu faço aqui eu faço raio-x, já aparece no computador, todo o meu processo é digital. E ela não conhece o digital, ela já é uma senhora que não aprende tecnologia. Chegou um momento que eu estava fazendo todo o trabalho dela. E a gente conversou e a gente achou melhor realmente encerrar a nossa história. Pessoa fantástica, maravilhosa, gente fina, mas precisou ser reciclada. Então vai acontecer isso quando você tiver processo. É capaz de você precisar trocar algumas pessoas. E galera, coração limpinho, tá? Não é que, maldade, vai meter o facão, etc. Porque nem essa história aí de, vou contratar, não posso mais demitir pessoas, a não ser por justa causa. Se uma lei dessa entra, é ridículo para a economia do país, cara. Porque primeiro, ninguém mais vai contratar ninguém. E vai ser uma demissão por justa causa por uma galera que não tem nada a ver. Na maioria das vezes, quem perde é só o colaborador, tá? O empresário ele começa a pensar uma forma de se defender. Então, por exemplo, se o cara está na dúvida se tem que contratar ou não, vem uma legislação dessa, que, não, assim que você contratar, você não pode demitir a não ser por justa causa, o cara fala, então não vou contratar mais. E vai ter nego que ele vai demitir por justa causa, que ele fala, cara, depois eu vejo, daqui a 1, 2 anos eu vejo como resolver isso na justiça. Então, são coisas que eu nem me preocupo muito no primeiro momento. Eu me preocupo na hora que acontecer. Falo, a partir de hoje você não pode mais contratar. Não pode mais demitir. Aí eu vou me preocupar com essa parada. Então, você pode reciclar o teu time e para reciclar o teu time, faça um ótimo recrutamento. Se possível, terceiriza isso, tá certo? Aí sim, aí funciona bacana, funciona de um jeito legal. Bom, eu peguei algumas coisas aqui sobre organização de processos. Eu achei uma coisa bem legal. Adivinha, quando você organiza o processo, o que fica mais fácil? Adivinha? Contratação de pessoas. Para ficar mais fácil de entender a gestão de processos, basta pensarmos no processo de contratação, por exemplo. Um gestor que realiza uma contratação precisa estruturar todos os passos desse processo. Isso inclui criar a vaga, definir os requisitos da contratação, abrir um processo seletivo, divulgar a vaga, contatar os candidatos, realizar o processo seletivo, entrevistar os candidatos e, por fim, selecionar a pessoa certa para o profissional. Fazer o desenho de cargos da tua empresa, que é uma ferramenta ouro dentro da metodologia de gestão pragmática. O que é ferramenta ouro? Tem que ter, não tem como ficar sem. Montar o desenho de cargo é organização de processo. Eu preciso contratar um assessor comercial para a Rede Wizard. Beleza.
Cadê o desenho de carreira desse cara? Não tem. Porra, como é que eu vou explicar pro cara o que ele faz? Qual é o horário de trabalho? Qual a remuneração? O que ele faz? Quais são as metas? Isso é um desenho de carga. Desenho de carga e organização de processo. Aí você consegue ter isso. E aí a organização de processo traz tanta melhoria, cara, traz tanto benefício. Aí fica tranquilo. E dentro de gestão de pessoas, você começa a entender que você vai ter a liberdade que você quer quando você atrair pessoas que sejam de confiança tecnicamente. Você confia nela de maneira técnica e pessoalmente. Ontem eu falei, um valor muito forte dentro da minha pessoa, Rafael Barreto, é confiança. Se eu não confio na pessoa, não existe relacionamento próximo. Eu não sei nem se eu estou certo nessa parada, mas eu não consigo confiar o trabalho da minha empresa, né? Colocar alguém para trabalhar na minha empresa a quem eu não confie, seja funcionário, seja sócio e até mesmo cliente. Se eu não confio no cliente, eu faço o possível para não trabalhar para ele. Por quê? Porque é meu nome que está em jogo. Ele pode falar, não, isso aqui eu estou na consultoria e tudo, então confiança para mim é uma coisa muito importante. Quando você pensar em recrutamento de pessoas, recrutamento e seleção de pessoas, com um processo já organizado, você tem que pensar, eu confio nessa pessoa tecnicamente? Imagina que você vai fazer uma cirurgia no coração. Você tem a manha de sentar numa maca, deixar a anestesista aplicar ali a anestesia num médico que você não confia tecnicamente? Sei lá, você vai pôr... Você vai deixar esse cara operar teu coração? Eu não deixo. Você vai deixar alguém que você confia. E outro, você confia nele como pessoa, você acha ele um sem vergonha. Aí de repente o cara vai pegar teu coração e vai vender no mercado negro. Deu pra entender o que eu quero dizer? É isso. Então, se não entrar essas duas confianças, essa pessoa ela não serve para trabalhar na tua empresa. De repente, até trabalhar dependendo do setor, ok, mas não dá para ser um responsável pela tua empresa. Não dá para ser teu líder. Não é essa pessoa que vai te gerar liberdade e qualidade de vida. Se a pessoa que você está colocando as suas esperanças de ter mais liberdade e qualidade de vida é uma pessoa que você não confia, você tá na roça, maluco. Você tá colocando uma raposa para cuidar das galinhas. Não vai existir isso. Então você faz o quê? Você procura pessoa de confiança. Legal? E tem um monte por aí sim. A mão de obra tá boa, só que você tem que procurar o lugar certo. Beleza? É isso, meu pessoal. Muito obrigado. Semana que vem a gente vai começar a fazer alguns testes, tá, pessoal? Semana que vem a gente vai fazer à noite. A gente vai fazer terça e quinta. É bem provável que a gente tenha de quarta também. E a gente vai fazer alguns testes. Provavelmente a gente vai fazer às 18 horas. E a gente vai ver se vai funcionar às 18 ou se vai funcionar às 19. A gente vai fazer alguns testes que a gente vai mudar os horários. A gente vai fazer agora no final do dia, de terça e quinta. Em breve a gente já vai incluir o sábado, a quarta, provavelmente assim que virar fevereiro. Só que a gente vai fazer esses testes. A gente vai fazer um teste agora às 18, ver se eu consigo realizar tudo que eu tenho que realizar para as 18, tá com vocês. E se não, a gente começa às 19. É mais ou menos essa pegada. Tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo dia de hoje. Um beijo e tudo de bom para vocês. Valeu, valeu, valeu!